Todas as línguas humanas possuem a propriedade de permitir que determinados constituintes, determinados sintagmas sejam deslocados em relação à sua posição original, sua posição semântica original, para outra posição na sentença. Por exemplo, na frase 1, na tela, nós temos uma passiva sem o movimento do objeto promovido a sujeito, foram comprados 2 livros, e em 2 nós temos esse objeto promovido a sujeito sendo movido para a posição à esquerda da sentença. 2 livros foram comprados. Em 3 nós temos uma sentença com a ordem sujeito, verbo, objeto. Eu conheço esse livro está na posição de objeto direto. E em 4 nós temos esse objeto direto sendo deslocado para o início da sentença. Esse livro eu conheço. Em 5 nós temos uma interrogativa do tipo QU com o pronome interrogativo na posição de objeto direto. Você comprou o quê? E em 6 nós temos essa mesma pergunta agora com o pronome interrogativo deslocado para o início da sentença. O que você comprou? Essa propriedade de deslocamento acontece em todas as línguas. Então, nos exemplos 7, 8 e 9, nós temos exemplos equivalentes em inglês, em 7 com a sentença passiva, em 8 com a topicalização e em 9 com um pronome interrogativo em uma sentença interrogativa QU. Em todos esses 3 casos, há um deslocamento do sintagma em negrito para o início da sentença. E o que isso tem a ver com ilhas sintáticas? Ilha sintática é o nome que é dado a certas configurações que parecem isolar os elementos que estão dentro dela, parece bloquear esses elementos, de modo que é impossível que esses elementos sejam extraídos para fora daquela configuração, sejam movidos para fora dessa configuração. Então, na ilha sintática, esse processo de movimento dos constituintes é de alguma forma bloqueado. Então, o primeiro exemplo de ilha sintática são as sentenças relativas. Então, por exemplo, em 18, nós criamos agora uma relativização. O rapaz que fez o bolo acabou de chegar, nós temos que fez o bolo como uma sentença relativa, modificando o nome rapaz. Nós podemos fazer uma pergunta com relação ao objeto desse verbo fez. Então, em 19, o rapaz que fez o que acabou de chegar, em que nós temos o pronome interrogativo dentro da relativa na posição de objeto direto. Mas em 20, se nós tentarmos fazer o movimento do pronome interrogativo para o início da sentença, um fenômeno que é normal nas sentenças interrogativas QU, nós vemos que o resultado não é bom. O que o rapaz que fez acabou de chegar não é uma boa sentença em português. Então, por algum motivo, apesar de o português brasileiro permitir mover ou não mover o pronome interrogativo para o início da sentença, se esse movimento for a partir de uma relativa, o movimento é bloqueado. Então, isso mostra, e isso sugere, que as orações relativas são ilhas nesse sentido, são configurações que bloqueiam o movimento. Nesse vídeo ficamos por aqui. Se você gostou, peço que curta, comente e compartilhe, ou considere se inscrever, se tornar membro e ter acesso a materiais exclusivos. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.